Gente, eu tô aqui, tô muito feliz hoje da gente estar fazendo o nosso primeiro podcast, Vivera Cast, e com muita expectativa. É um projeto já de mais de 2 anos, e para começar, eu pedi para uma paciente nossa, especial, que também trabalha com a gente, prestando uma consultoria em relação a gente acessar, descobrir a essência do nosso negócio, né? Então nada mais significativo do que trazer ela hoje, que é o primeiro podcast, para a gente falar um pouquinho sobre a origem de tudo, né? Como é que isso começou. E ela é a Rai, né? Olá. Então é um prazer te receber nesse primeiro podcast nosso, e eu vou passar para você aqui o bastão, porque a entrevistadora hoje vai ser você, né? É uma honra, nossa, que especial, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com você, Diego, e com todo mundo que vai assistir esse podcast. E bom, eu não poderia te perguntar sobre essências sem conhecer a tua história. Quem é o Diego, por que a odontologia, como que essa clínica incrível surgiu, servindo mais de 11 mil pessoas, 20 anos de história. 20 anos. Tem bastante virada. Como é que tudo isso começou? Por que a odontologia? Olha, essa é uma pergunta bem profunda, né? Eu não lembro, assim, de não ter pensado em fazer odontologia. E Já era algo que estava no teu coração, assim, é isso? tava no meu coração, mas eu não sabia muito. Sabe quando tu tem um sentimento e muitas vezes tu leva tempo para entender o porquê, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu associei, não tinha exatamente um motivo especial. Eu admirava muito quem trabalhava, olhava os dentistas que me atendiam, eu achava legal aquilo, porque tratava de uma coisa que é da essência do ser humano, que é o sorriso, né? Mas eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais. Então minha mãe me colocava para pintar, fazer quadro quando eu era menor, tal, e eu sempre tinha facilidade com isso, né? Então a odontologia para mim ela sempre foi muito leve para eu poder desenvolver tudo que precisava, que depende muito até hoje da habilidade manual. Então é como se fosse uma arte, né? Quando eu estou trabalhando hoje eu sinto como se fosse um passatempo, né? Sabe quando alguém tem um hobby, vai lá, faz uma escultura, alguma coisa assim? É o que eu sinto quando eu estou fazendo. Então eu esqueço do que está acontecendo ao redor e eu fico concentrado aí, como se o mundo passasse, vai passando tudo muito rápido, né? E realmente é um passatempo. Então começou com essa ideia da arte, da habilidade manual, mas algo que eu sentia que era isso, que eu precisava fazer. Depois, com o amadurecimento, eu fui entendendo um pouquinho mais. E como que foi essa transição? Porque, de fato, gente, é uma arte. Quando você senta na cadeira com o Diego, você sente que você está sendo lapidada para sorrir para o mundo. É muito interessante. Eu já pude experimentar, e se você ainda não experimentou, recomendo fortemente, tá? E aí você teve essa transição, né? Esse momento artístico, mas hoje a Vivera é uma potência, ela é referência em Florianópolis, uma odontologia premium, um lindo negócio que eu tenho o prazer e a honra de conhecer bem de perto. E como que foi ao longo dessa jornada, essa transição de Diego, que permaneceu com essa essência artística, mas que também trouxe um negócio que serve vidas, que impulsiona pessoas e que está de fato em prol da sociedade, né? Hoje a gente vê muito forte esse propósito de vocês com a clínica. Eu acho que teve 2 momentos principais. O primeiro deles foi que, mais ou menos ali 2012, 2014, a gente começou a notar como se fosse uma consequência de uma crise. Crise comercial, crise financeira, né? Então eu via que estava diminuindo o número de pacientes buscando, assim, sem a gente estar intencionalmente indo atrás, sem fazer marketing, sem fazer nada disso. E eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Então... Natural, né? Fiquei preocupado com o futuro, tal. A gente tem família, tem os sonhos, tudo, e eu comecei a estudar um pouco mais, além do atendimento por si só, né? Porque o meu trabalho, eu sempre foquei em um atendimento de altíssima qualidade, de entrega excepcional,
né, de ser uma referência mesmo na parte de ortodontia, que é a minha especialidade. E a certeza de fazer um bom trabalho, ela sempre existiu, mas a preocupação era como é que as pessoas sabem disso? Como é que a cidade sabe disso? Como é que eu vou fazer com que pessoas que se interessem por um tratamento de qualidade conheçam o Diego? E ali eu comecei a estudar um pouco mais de marketing, de gestão, e eu vi que não existia crise na odontologia. Era uma questão do foco, de eu poder encarar essa profissão como realmente algo a servir à sociedade, e não como algo a satisfazer o meu ego, né? E a partir dali as coisas começaram a mudar de forma muito intensa na minha vida. E até eu tenho a sensação de quando a gente tem ali que os pacientes sentem essa integração, essa preocupação, a anamnese de vocês, a recepção de vocês. Eu já vou aproveitar para dar um relato, né? Quando eu fui a primeira vez à clínica, eu falei, bom, ok, dentista. E, gente, eu tenho trauma de dentista, tá? Trauma de dentista. Eu falei, ok, vamos ao dentista. Temos que ir, necessidade. Falei, vamos lá. A hora que eu subi o 8º andar, protocolo padrão de clínica. A hora que o elevador abriu e eu vi a entrada, que eu senti energia, eu falei, esse lugar é diferente. Nunca vi nada igual. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando, o elevador abrindo, assim, aquela cena, sabe? De filme, parecia. E aí eu entrei na clínica e as meninas já chegaram, oi, tudo bem, você e tal. E todo o atendimento, todo o acolhimento, todo o cuidado que vocês tiveram comigo ali, desde o primeiro instante em que eu pisei fora do elevador, foi sobrenatural. E deu pra sentir essa preocupação de fato, sabe? Com cada pessoa que entra. E aí nos tratamentos todos, enfim, no Invisa, que foi maravilhoso, tá sendo ainda, né? Então, a gente sente, eu tenho essa visão de que nós, enquanto pacientes, a gente sente esse cuidado de vocês. E dentro desse fluxo, hoje, qual é a visão do Diego hoje em relação a tudo isso que vocês já serviram, que vocês já construíram e é o que com certeza ainda está por vir? Então, lembra que eu te falei que foram 2 fatores? O primeiro foi dificuldade, necessidade, dentro de uma concepção de, cara, eu preciso mudar, preciso enxergar o que eu não estou vendo. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo foi exatamente esse, foi um entendimento de que a clínica, o Diego, os profissionais ali, eles não estão ali para fazer aquilo que nós achamos que é o que você precisa, para ouvir o cliente, porque tudo é pelo cliente. O que você sentiu ali? Que você estava sendo servida. Exatamente. Você era o personagem principal, não era o Diego. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que, sim, vocês precisam de um atendimento de alta qualidade e tudo, mas nada faz sentido se eu não conseguir entender o que você deseja, as coisas não acontecem. Muitas vezes a pessoa vai lá e faz um tratamento que eu digo que tá bonito, que tá ótimo, e ela diz, mas não era isso que eu queria. Porque existe uma tendência, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende a ouvir e se conectar com a pessoa antes de dizer que a solução dela vai ser A, B ou C. É comum chegar no consultório e ouvir o paciente falar assim, não sei, doutor, o que tu acha? O que tu quer dizer? Eu preciso saber primeiro qual que é a tua visão sobre o teu sonho. O que você quer? Um tratamento que é mais longo, é mais rápido? Você quer... Às vezes o paciente chega lá querendo mudar uma coisa e eu estou enxergando, eu tenho visão de especialista, mas é o que ele deseja. E se eu arrumar todo o resto e não resolver aquilo que ele quer? Ou se eu falar que aquilo que ele quer é uma coisa que pro rosto, para o estilo dele não combina, que não vai ficar legal. Então eu preciso entender primeiro o que a Rai, quando chegou lá, o que ela deseja como sendo a principal personagem, para depois pegar toda a experiência, qualificação que a gente tem aqui e dizer, ó, dentro do que você quer, a gente vai fazer isso para chegar exatamente aonde você deseja. Só que aí entra o olho do especialista, a gente entrega além. É verdade. É sobre isso. Eu queria uma coisa e eles trouxeram soluções assim que transformaram, viu? E é muito legal isso que você falou, porque muitas vezes a sensação que eu tive em outras experiências, e claro, cada profissional é profissional, de imposição de solução. Então eu chegava lá e eu falava, nossa, mas eu nem queria isso.
Ou então é com a imagem, né? A forma com que a pessoa se olha no espelho. Então esse papel de compreender como ela se vê, aquilo que ela precisa, ele é muito relevante. Foi um grande diferencial para mim de tudo que eu vivi ali com vocês. E de fato faz todo o significado para que a pessoa se sinta bem, né? Para que ela possa sorrir, que ela se olhe no espelho e fale, é isso, essa sou eu. E eu vejo isso no relato de muitos pacientes de vocês, né? Que bom. E qual é a sensação desse servir, dessa troca? Porque vocês criaram uma comunidade hoje, praticamente, né? O que eu costumo dizer assim, isso eu aprendi realmente ouvindo os pacientes. Hoje eu consigo... Eu, por exemplo, assim, eu tenho todos os meus dentes. Como é que eu vou entender o que é o paciente perder todos os dentes se eu não ouço a história dele? Porque eu falo para toda a equipe, a gente não tá aqui para colocar dente. Ou para arrumar o dente, deixar reto. Apesar de a gente ser bom pra caramba nisso, não é o porquê. O nosso real motivo é trazer dignidade para a pessoa. É para ela se olhar no espelho e falar assim, uau, eu tô me sentindo bonita, tô me sentindo bem, eu tô melhor do que eu estava. Para ela poder olhar para o marido ou para a esposa no jantar, poder comer, se concentrando na experiência e não na dificuldade de mastigar. Como é que eu sei disso? Eu ouvindo o paciente, eu ouço histórias todos os dias. Então, colocar as experiências, colocar a pessoa em primeiro lugar é muito importante para que a gente saiba exatamente o que ela está precisando. Muitas vezes, em casa, a pessoa fala para o filho, né, chega a mãe, ela tem 60, 70 anos, fala assim, filho, não tenho dente. Mas o filho tem todos os dentes. Ele não sabe o que é não ter dente. Então, na consulta, o que eu procuro saber? Perguntar o que ela está passando no dia a dia por não ter dentes. Porque é isso que faz ela entender que ela precisa tomar uma atitude, que ela precisa agir e que sim, ela pode, se ela entender que ela merece. Porque imagina assim, eu ouço pacientes falando histórias de que foram para restaurante, estavam comendo, de repente a prótese que era móvel soltou, virou, trancou, a pessoa não conseguia, aí foi pro banheiro para tentar tirar e não saía, e ficou preso e o jantar acontecendo, não conseguia sair do banheiro. O constrangimento sobrepõe toda a experiência, né? E é incrível porque depois do tratamento, o paciente chegar para mim e falar assim, doutor, eu tô conseguindo sentir o gosto de novo do alimento, porque eu não conseguia mastigar, triturar o alimento e sentir o sabor, como se sai um suco do alimento, aquele sabor. E aí eu fico pensando, cara, eu nunca não senti isso. Né? Então é importantíssimo a gente colocar o paciente como centro e ouvi-lo. E não só ouvir o que diz, não tenho dente, é ver o que realmente ele está passando. Isso faz toda a diferença em a gente achar o tratamento ideal para ele, porque se a gente trouxer a satisfação total para o paciente em relação ao que ele deseja, vai ficar bom o tratamento na visão do paciente. E aí o que a gente entrega além é um over-delivery, é uma entrega essa que o paciente muitas vezes nem sabe que tem. Mas não dá para não fazer aquilo que ele precisa.